Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se os irmãos quiserem se sentir confortáveis, sentados, Deus abençoe essa igreja querida. Pastor Joel, muito obrigado pelo carinho com quem tem me recebido nesse lugar, junto com todos os obreiros. E Revendo Cláudio, um amigo que nasceu em 2014, ali na Austrália, né? E eu tenho para dizer para os irmãos e para os convidados da noite que eu estou na mesma situação de vocês. Eu não sou daqui, mas eu já estou me sentindo em casa nesse culto. Graças a Deus. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja acolhedora. E se eu pudesse sugerir para você que está nos visitando, não existe lugar melhor para você estar do que em uma igreja acolhedora. Em uma igreja que tem a possibilidade de se tornar uma igreja mãe para muitos filhos. E você recebeu um convite de um amigo, de uma amiga querida, porque ele te ama, porque ela te ama. E você está aqui hoje porque você entendeu que eles te amam e eles querem o seu bem. Então eu estou dirigindo essa saudação inicial para você que está nessa situação, porque, como você ouviu algumas vezes, esse amigo, essa amiga, quer a sua amizade para toda a eternidade ao lado de Jesus. Em um momento muito difícil da minha juventude, eu conheci o pastor Joel de perto, porque antes eu o conhecia de longe, de vista, lá em São Paulo, no Belém. E nesse momento o pastor Joel se mostrou um pai. Então eu também tenho para dizer para você que nesse lugar você vai ter não só um pastor, você também vai ter um pai. Tem algum filho na fé aqui que pode dizer amém para isso? Você está desfrutando dessa comunhão alguns anos ao lado do pastor Joel, dos obreiros que aqui estão. E assim o sentimento do meu coração. Sou de Votuporanga, interior de São Paulo. Sou filho do pastor Enéas Padilha, que já esteve aqui algumas vezes, há pelo menos décadas atrás, né? E também tenho a alegria de subir aqui a esse púlpito, onde até o meu avô já ministrou a palavra por algumas vezes. E é uma honra. E o meu coração não contém a emoção, mas eu quero me prender àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Você está preparado para ouvir a voz de Deus nesta noite? E eu acho muito lindo como o Espírito de Deus dirige os cultos. Ele dirige de uma maneira tão acalentadora aos nossos corações, que depois daquele testemunho tão gostoso, pelo menos para mim, eu já voltaria para casa satisfeito e firmado na fé em Jesus Cristo. Quem teve a mesma sensação? Mas aí o Espírito Santo sempre fala assim para a gente: eu tenho mais para você nesta noite. Você pode se alegrar no Senhor por isso? E aí nós fomos alimentados ouvindo outras coisas, outras palavras boas, os louvores foram entrando no nosso coração, na nossa alma, e nós fomos sendo preparados como terra boa para continuar recebendo a boa semente do Evangelho, que produz fruto em abundância dentro de nós. Aleluia! E quando nós falamos sobre sermos terra, nós entendemos, então, que quando não estamos sendo tratados pelas asas do Espírito e não estamos sendo incutido dentro de nós a presença de Jesus Cristo, nós sofremos de um mal chamado esterilidade. Ou seja, somos incapazes de produzir fruto. E Paulo demonstra isso com muita propriedade em Gálatas, declarando que quando estamos vivendo uma vida carnal, ou seja, uma vida afastados de Jesus Cristo, a única capacidade que nós temos de produzir são obras. E Paulo denomina tais obras como obras da carne. Mas a partir do momento que somos reconciliados a Deus por meio de Jesus Cristo e entendemos que somos estéreis, que não somos produtivos e que estamos apenas praticando obras carnais, então, à medida que o Espírito Santo entra e vai transformando e vai mudando o nosso interior e vai preparando a terra e vai nos germinando com a semente do Evangelho, começamos então a produzir fruto
do Espírito na presença de Deus. E não bastante de termos a presença do Espírito Santo nos incentivando e nos preparando, nos transformando para produzirmos fruto, arrancando de nós a nossa esterilidade, nós também entendemos que à medida do tempo, à medida que vamos compreendendo a plenitude do Evangelho, Paulo descreve que esse fruto se torna um fruto perfeito. Quem tem desejo de produzir assim na presença de Deus? Que essa possa ser a sua meta, desde o primeiro dia da sua fé até o dia de encerrar a sua carreira. Não apenas se conformar em produzir fruto, mas que o seu fruto seja um fruto perfeito diante do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu quero convidar você para lermos alguns versos de Isaías, capítulo de número 54. E nós vamos, na condução do Espírito Santo, mostrar como nós partimos da esterilidade espiritual, separados de Deus, para crentes produtivos, para homens e mulheres alegres, cantando, regenerados, produzindo esse fruto precioso. Inicia assim o verso de número 1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer, com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da sua habitação se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus, porque por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Vamos para o 11, só para deixar esta bênção bíblica. Ó, oprimida, arrojada, com tormenta e desconsolada, eis que porei as tuas pedras com todo o ornamento e te fundarei sobre safiras, e as suas janelas farei cristalina e as tuas portas de rubi, e os teus termos de pedras aprazíveis. E finalizando no 13, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Como a palavra de Deus é tremenda na vida daqueles que ouvem o Espírito Santo falando. Esse trecho está no meu coração, selado por Deus, para este dia que o Senhor criou, para esse momento das nossas vidas. E eu entendo que quem faz a obra de salvação na vida de um homem, na vida de uma mulher,
por meio de uma palavra, por meio de um testemunho, por meio de um culto, ainda é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos no livro de Atos que, à medida que era descrito o crescimento da igreja, a expressão usada era: e aprouve ao Senhor incutir ou colocar na igreja todos aqueles que deveriam ser salvos. Ou seja, o próprio Deus escolhe aqueles que serão salvos. E eu quero dizer para você que veio aqui hoje, Deus te escolheu para a salvação nesta noite. Deus te escolheu para mudar o caminho, o rumo da sua vida debaixo dos seus pés, como nós ouvimos o testemunho da nossa irmã. Ela estava inserida em um ambiente de cadeias, de correntes, que não havia como ser transformado, a não ser que a mão poderosa do Senhor assim o fizesse. E Deus fez. E eu entendo que todos nós, quando saímos da nossa pátria e vamos para uma nova nação, nós vemos isso acontecer até mesmo dentro do Brasil. O estado de São Paulo é um estado muito receptivo, nós recebemos cearenses, nós recebemos pernambucanos. Votuporanga hoje tem uma população bem transformada em 5 ou 6 anos, em detrimento aos pernambucanos que vieram para a nossa cidade. Isso trouxe uma nova vida para o nosso município, isso trouxe uma nova vida para as nossas igrejas, graças a Deus por isso. Esse processo migratório ele é positivo, especialmente quando se trata de nos arrancar de zonas de conforto. E muitas pessoas olharam para a América e sonharam com a América e vieram para cá, olhando talvez o conforto, mas para sua surpresa, Deus tinha um plano diferente para você. E quando você chegou aqui, Deus falou: eu não tenho no momento um conforto para te dar, mas eu tenho um desafio. Porque nós encontramos na palavra de Deus que existe uma porta grande e eficaz aberta diante de nós. Só que vem um brinde junto com essa porta. Há muitos adversários. Então você encontrou esses adversários. E o problema é que no Brasil nós andávamos de uma maneira. E quando você começa a correr aqui, você corre com pessoas que vão a cavalo. E é desigual, porque nós somos imigrantes, muitas vezes não temos todo o documento necessário para começarmos a trabalhar, vamos entrando em um estágio de depressão, vamos nos sentindo impotentes, alguns já vêm com certificados acadêmicos, com uma boa posição no Brasil, abandonando empregos seguros, uma posição na sociedade com segurança, e quando você chega aqui, você se depara com uma posição de empregos secundários, de um serviço até mesmo braçal, e nem por isso menos honroso, mas você começa a se sentir em crise de identidade. Porque o que você era, você já não é mais. O que você podia fazer, você já não pode mais. Apesar de você possuir um pouco mais de poder de compra, você se sente incapaz, inválido, exilado, desprezado, esquecido. E ninguém lá no Brasil consegue entender a sua dor, porque todo mundo fala: não era esse o seu sonho? Não era essa a sua meta? Está chorando porque vai viver a sua vida. E quem está aqui já passou por isso e conseguiu vencer, olha para você e o máximo que ele pode falar é: se esforça, eu passei por aí, eu venci. E você se sente: está errado só comigo. Por que deu certo para fulano, para cicrano? E às vezes você fica com aquela revolta e você se pergunta: se existe um Deus, por que Deus me permitiu entrar nessa canoa furada? Mas eu quero dizer para você que Deus, na sua onisciência, Ele já havia contemplado todos os seus adversários, as suas dificuldades, as suas limitações, e Ele já tem preparado para cada dia a força necessária que nós precisamos. Ele já tem para você o material que você precisa para dar uma virada nessa situação de lamento.
Ele já tem a porta de oportunidade aberta. Ele só precisa encontrar com você de frente para tocar nos seus olhos, abrir os seus olhos e revelar o futuro de deslumbre que Ele já desenhou e planejou para você. Eu não quero apenas encorajá-lo de uma maneira emocional, mas eu quero dizer, Deus é real e Ele se preocupa com todos os seus filhos queridos. E o mesmo profeta diz, eu bem sei o futuro que eu tenho sobre vós, e é um futuro de paz, e não de mal, para vos trazer o fim que vós esperais dentro do vosso coração. Eu ouvi o pastor no culto de ensino na quarta-feira, me fugiu o nome dele, já é americanizado o nome do irmão, Gibson, isso, falando, e Deus tem um compromisso com a palavra, palavras do pastor Gibson. E aí você ora dizendo assim, Senhor, mas a tua palavra diz que o Senhor concede o desejo do meu coração. E ele falou, e Deus concede mesmo, só que nunca é do jeito que nós pensamos que vai ser. O primeiro objetivo de Deus é revelar que enquanto Ele é onisciente e nós somos limitados, Ele tem poder para transformar todas as coisas à nossa volta. Nós louvamos aqui, agorinha, Cristo, Ele move as montanhas e Ele tem poder para salvar. E a meta de Deus é fazer com que nós façamos que o nome do Senhor Jesus brilhe. Através das nossas ações, através do fruto que nós estamos produzindo. E o fruto só é produzido através da dor. Acontece que Deus não pode compartilhar comigo, não pode compartilhar com você a sua onisciência, porque se antes de nós vivermos o projeto de Deus, Deus revelar na sua plenitude tudo que Ele tem, nós vamos olhar e vamos falar, vou passar por todo esse momento de dor? Eu vou passar por essa trajetória amarga? Eu vou passar por esse caminho estreito? Eu vou passar por esse vale de sombra e de morte? Não, senhor, vou ficar aqui quietinho no Brasil. Não vou para a América mais, não. Eu vou ficar quietinho aqui dentro da minha casa. Eu me lançar para o ministério? Vou ficar sentadinho aqui. Então Deus preserva a nossa visão para nós não fugirmos dos desafios que estão diante de nós. Entrou pelo caminho, está passando por momentos de dores, está passando por momentos de angústia. Calma, o socorro vem. E o socorro está presente aqui hoje. O socorro é Jesus de Nazaré. O possante de Jacó, o braço forte, aquele que nos ajuda, aquele que nos orienta, aquele que vai nos mostrando no vale de sombra, onde nós não conseguimos ver com clareza o caminho, mas lá dentro, no meio de todo aquele turbilhão de dúvidas, no meio de tantos questionamentos, tantas coisas passando pela nossa mente, ouvindo conselho de A, de B, conselho de um crente, conselho de um não crente, conselho de um familiar, conselho de um pastor, lá dentro, o Espírito de Deus acende uma luzinha verde. Esse conselho é o que eu tenho. Da mesma forma, lá dentro acende uma luzinha vermelha e ele fala, joga isso fora, porque não é o que eu tenho. Parece bom, mas não é o que eu tenho. Você já passou por essa experiência? Não sei por onde ir. O Espírito Santo dá esse próximo passo, vai dar certo. E você hesitante, você preocupado, dá aquele passo. E aí o Espírito de Deus confirma o seu passo, dizendo, você realmente tem andado em bondade na minha presença. Filha, vai. Filho, vai. Talvez você não tenha esse tipo de experiência espiritual direta. E às vezes você fala, então é por isso que sempre deu certo as coisas e eu não sabia. Sim, Deus sempre dirigiu os seus passos e Deus te dirigiu a esta tribuna nesta manhã para falar com você que Ele guiou, Ele guia e Ele vai continuar guiando e Ele quer se revelar a você de uma forma toda especial nesta manhã. Jovens, eu cresci dentro da igreja. Tive a minha primeira de algumas outras experiências com Jesus aos meus 10 anos de idade. Porque toda salvação, diga comigo, toda salvação é poderosa.
E acontecem salvações lindas como essa que nós ouvimos de uma pessoa que não tem família dentro da igreja. Mas acontece salvação poderosa em um jovem de primeira, segunda, terceira geração, ou até quarta, que é o meu caso, com bisavós que foram pioneiros evangelizando no Rio Grande do Sul, com bisavós que foram pastores do interior de São Paulo, avós que pastorearam, pais que pastoreiam, e você vai crescendo dentro da igreja e você fala assim, entende que filho de crente não é neto de Deus, precisa se tornar filho de Deus. E foi isso que eu entendi numa EBF com 10 anos de idade. Com as professoras explicando, eu me rendi para Jesus chorando na frente do púlpito em Presidente Prudente, naquela EBF em janeiro, com mais de 200 crianças fazendo o mesmo e decidindo entregar a vida para Jesus. E isso é uma salvação poderosa. Mas quando eu tinha 18 anos ainda, não batizado com o Espírito Santo, eu falava, Deus me ama. Porque se Deus me amasse, meu pai foi batizado com o Espírito Santo dormindo aos 9 anos numa vigília em Presidente Prudente, e eu estou com 18. Eu oro, eu choro, peço batismo com o Espírito Santo. Jesus não me batizou com o Espírito Santo, então eu não sou amado. E Deus não tem um propósito para mim. E entrei em crise. E comecei a ficar rebelde, dando um pouco de trabalho para o meu pai. E meu pai falou, você é uma bananeira verde, precisa sair toda a água que tem dentro de você mesmo. Chora, se quebranta, tira tudo, e aí você vai pegar fogo. E eu falei, meu Deus, uma palavra de consolo dessa daí. Mas um dia, quando eu estava com 21 anos, no Congresso de Jovens em Votuporanga, em janeiro de 2004... eu estava sentado com todos os jovens ali. E a presença do Espírito de Deus visitou a casa naquele dia. E o Espírito Santo falou dentro de mim, eu te amo. Eu tenho um projeto para você, sim. Eu quero usar a sua vida e como prova do meu amor, eu vou me permitir fluir do seu interior como rios de águas vivas. E eu comecei a chorar só com aquela doce voz. E quando eu vi, eu estava falando em línguas estranhas, morrendo de vergonha. E eu falei, não deixa ninguém ver, Jesus, é só para mim. E aí o pastor Jorge Rabelo veio e enfiou o microfone na minha boca e fala em línguas no microfone, para todo mundo ouvir que hoje você pegou fogo. E aí eu estava em cima do púlpito, falando em língua estranha com o microfone e cantando... Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Você quer dessas águas? Eu quero beber dessas águas. Eu quero fluir. Eu quero fluir desta fonte. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Essa fonte está fluindo aqui nesta manhã. Não somente salvação, mas tem também liberalidade do Espírito de Deus para batizar com o Espírito Santo, para trazer dons de profecias, distribuindo pedras preciosas no meio da igreja, dons conforme a necessidade, porque Deus quer fazer uma ampliação de tendas, pastor Joel. Só Deus sabe a dor que esta igreja sofreu para gerar este tabernáculo, este santuário. Só Deus sabe os gemidos de parto que foi para produzir, para se apropriar desta propriedade. Mas o profeta já deixa declarado, amplia os seus termos, porque eu tenho crescimento para esta nova geração, para este povo, para os filhos que eu plantei neste jardim. É tempo de avançar em todo o território, não somente na América, mas como no mundo, porque é tempo de pregarmos o evangelho incansável. O arrebatamento está próximo.
Ele está tirando a esterilidade de uma geração que está dentro ou até mesmo fora das igrejas e não consegue produzir. Ele está dizendo: eu ainda vou fazer de você alegre mãe de filhos, igreja do século presente. Eu vou tirar a sua esterilidade. Quantos de nós, mesmo batizados com o Espírito Santo, com entendimento da palavra, somos desejosos de gerar filhos para Deus? A nossa oração é como a oração de Raquel: me dá filhos, senão eu vou morrer. Mas nós não sabemos por onde começar, não sabemos como dar a primeira palavra, como colocar a isca no anzol para puxar, para trazer. Sempre entendemos como desafiador, como difícil convidarmos uma pessoa para estar aqui. E eu quero te perguntar: por que tanta dificuldade? Você se sente tão bem nos cultos, o Espírito Santo te visita tão gostoso. Qual é o problema de compartilhar esse afago que você recebe aos domingos? Não é verdade? Se fosse uma igreja que promovesse vergonha, aonde a gente chegasse no lugar e as pessoas fossem hostis, mas é um lugar tão gostoso, é um lugar, isso eu estou falando de coisas humanas, é um lugar tão pacífico. Eu passei pelas portas aqui, muita gente nem me conhecia, e o que eu via? Sorriso. A paz do Senhor, irmão. Por que se envergonhar de convidar um amigo para um ambiente desse? As pessoas não têm vergonha de levar o seu filho de 17 anos para um lugar indevido, a um lugar onde acontecem coisas feias, onde tem briga, onde as pessoas saem se esmurrando, onde pessoas saem arrastadas. Eles não têm vergonha de convidar os nossos filhos, a semente santa, para estar num ambiente de prostituição, num ambiente de alcoolismo, num ambiente de onde pessoas estão fadadas a terem uma convulsão, uma overdose. E porque nós precisamos nos envergonhar de falar daquilo que Jesus tem feito por nós. Nos envergonhar de colocarmos os nossos filhos como display em cima de uma tribuna, adorando a Deus, com mãos limpas e santas, dizendo que Jesus é bom. Por que se envergonhar de ver um filho adolescente aprendendo um instrumento de corda, dando as suas primeiras notas para Jesus? Do que é que você tem tanta vergonha de colocar o anzol e puxar para estar na presença de Deus alguém que precisa tanto ouvir a voz de Jesus? Pastor Joel, o Espírito está levando para o culto missionário, né? A missão da igreja, como nós falamos. Não se envergonhe, Deus quer ampliar os nossos termos aqui nesta manhã. E como Deus faz isso? Através da presença do Espírito Santo no meio do culto, com a cura, com o testemunho, com esse glória a Deus e aleluia que sai dos seus lábios. Você que chegou aqui hoje, Deus está arrancando também a sua esterilidade nesse momento de exílio espiritual, nesse momento de exílio familiar. Você está sim passando por um momento de luta, de vergonha, por um momento de não saber mais a sua identidade. Aquilo que eu era ou não sou. E Deus está falando: é desse jeito que eu te quero. Um vaso quebrado, mas é um vaso útil para mim. Como assim, pastor? As Escrituras Sagradas diz que o profeta teve uma visão e ele via um vaso na mão do oleiro. E esse vaso se quebrava à medida que o oleiro trabalhava. Deus permitiu você enfrentar esse momento difícil para tirar todas as suas vaidades lá do Brasil. Aquele diploma que aqui o americano olhou para ele e falou assim, mesmo traduzido, não vale nada, faz mais 3 anos. E você chegava lá no Brasil, porque eu concluí a minha faculdade. Aí chega alguém e fala assim, faculdade, isso daqui, esse certificado não vale não. Vai lá fazer. Porque eu tinha um business no Brasil. Era um homem de sucesso. Andava com o carro X. E aí hoje você está andando aí com o carro Y menos Z, né? Mas está andando, né? E aí Deus fala assim, se quebrou na minha mão. É assim que eu quero. Eu quero vasos quebrados.
Porque eu posso dar a forma que eu quiser. Eu posso fazer do meu modo. O modus operandi lá no Brasil era um, mas fora é outro. E agora você está entendendo o porquê? Porque eu vou dar um shape totalmente diferente. Porque o que eu vou colocar dentro é o que importa. É um tesouro muito precioso. E não importa a beleza do vaso. Importa é o que ele está pondo dentro de você nesta manhã. Para você entender que tudo é por Ele, é para Ele, aquele que fez todas as coisas. E Ele está fazendo aqui nesta manhã. Eu vejo o azeite precioso descendo sobre a vida de irmãos. Olha o seu semblante brilhando, olha para quem está do seu lado, veja o brilho do Espírito nele, nela, e diga: eu nunca te vi tão bonito, eu nunca te vi tão bonita. Tem pessoas que você vai ter que olhar dentro mesmo, viu? Mas você vai ver essa beleza, você vai contemplar que esse é o Deus que nós servimos, e Ele transforma tudo. E a promessa não é só para mim. Bate no seu peito e diga assim: a promessa não é só para mim. É uma bênção geracional. Ela transcende a sua geração. Ela transcende você e a sua esposa. Ela vai adiante sobre os seus filhos. E sobre os filhos dos seus filhos. Até mais de 10.000 gerações, se forem necessárias, porque Ele faz uma aliança firme. Ele arranca um solitário nordestino e traz para a Flórida, e Ele chama e diz: eu te chamei pelo teu nome, eu te disse, tu és meu, tu és minha, e eu vou assumir um compromisso com você de fazer dos seus filhos príncipes na minha presença. Eu vou fazer das suas filhas princesas, emissárias da minha glória por onde elas passarem. E alguém acha que é porque o seu filho é brasileiro, porque o accent é um pouco mais bonitinho, é mais charmoso, que chama tanta atenção no high school. Alguém acha que é porque o brasileiro é descolado, então a sua filha faz sucesso e tal. Mas eu digo para você, já é a presença de Deus fazendo a diferença na sua semente. Já é a presença do Espírito Santo mostrando que Ele fez um vaso e colocou dentro destes vasos um tesouro precioso que pode suprir a necessidade de uma grande e potente nação que precisa não somente das coisas terrenas, mas precisa de algo mais que você e os seus filhos têm, que é a presença de Deus. E você que está me ouvindo sobre esse tipo de compromisso pela primeira vez, isso está disponível para você nesta noite. Ele está colocando seus pés sobre uma rocha. A leitura bíblica hoje foi em Atos, no capítulo 3. Talvez alguém te convidou para nós concluirmos esta mensagem com a proposta de que você encontraria soluções neste lugar. E eu quero corroborar dizendo: você vai encontrar solução nesse lugar. E essa solução não vem de nós. Essa solução está nas mãos de Deus hoje, disponível para você. Quando os apóstolos chegam à escadaria, na Porta Formosa, e aquele homem sentado ali, como todos os dias ele fazia, aleijado, esquecido, dependente de migalhas. Talvez hoje você está aqui dependendo de favor, passando uma semana na casa de um amigo sem saber para onde você vai a semana que vem, não sabe se você vai conseguir alugar, arranjar um outro emprego, veio de carona, nem o dinheiro para tomar um transporte público você tem conseguido, e Deus te colocou nessa situação para te trazer ao lado de pessoas que têm algo para te oferecer nesta noite. E a expectativa daquele homem é que caísse mais algumas moedas. E eu digo para você, a sua expectativa de enriquecer, hoje Deus está falando: não é isso que eu vou dar para você.
Ah, então eu não quero, mas eu tenho algo muito melhor para você. O apóstolo olha no olho daquele homem e fala assim: escuta, ouro e prata, sinto muito, eu não posso te dar. E essa igreja hoje não pode te ajudar com dinheiro. Talvez alguém queira, mas não é o propósito de Deus. O que é o propósito de Deus? As mãos foram estendidas e ele disse assim: olha para nós. O desafio de você vir para esse culto hoje, pela primeira vez, é olhar para esses crentes que estão aqui. Pastor, o senhor me permita, não para constranger, mas eu queria que os convidados ficassem em pé e dessem uma olhada. Por gentileza, faça isso comigo, com carinho. É que eu quero compartilhar o que eu estou vendo. Fique em pé e olha a plenária da igreja, só os convidados. Por gentileza, comigo, eu sou convidado. Olha essas irmãs e irmãos. Olha aqueles jovens ali. Olha. Olha essa orquestra aqui. Olha esses obreiros aqui disponíveis. Muito obrigado. A igreja aplauda com alegria. Porque eu quero compartilhar essa visão com vocês. Os apóstolos falam: olha para nós. Essa igreja é um exemplo de pessoas que passaram por provas, que passaram por desafios, que passaram por perdas, que não podiam gerar filhos fisicamente, mas Jesus tirou a esterilidade de irmãos ou de irmãs e fizeram deles famílias com filhos. Pessoas que possuíam tudo no Brasil chegaram sem nada e vice-versa, não tinham nada no Brasil e Deus abençoou aqui. Não é um povo lindo? Vocês concordam comigo? Não dá para dizer para Deus: Deus, eu posso sim chamar essas pessoas aqui de irmão e de irmã. É isso que Ele quer fazer com vocês hoje, nesta manhã. Não se trata de olhar apenas para pessoas, mas ver o que tem dentro desses vasos de Deus aqui. Um tesouro peculiar e precioso que pode ser transferido por Deus para a vida de vocês aqui nesta manhã. E aqueles homens tomaram na mão daquele coxo, daquele aleijado, depois de dizer: olhe para nós, e o colocou em pé. E eu quero dizer, quem tem poder para colocar uma pessoa em pé na presença de Deus é somente Jesus Cristo de Nazaré. As pernas eram atrofiadas, assim como nós, sem Jesus, não conseguimos nos locomover, não temos nada. Vamos para um lado, para o outro, parece que a gente está se debatendo, igual peixe numa rede, aprisionados. É assim ou não é, irmãos? Sem Jesus a gente roda e não sai do mesmo lugar. Sem a presença de Jesus na nossa vida, as nossas pernas são atrofiadas. Mas hoje Jesus está aqui através da mão forte da palavra viva para os colocar em pé diante do Pai. Derramando canta lamaias. E aquele homem automaticamente se firmou, os seus tendões, a sua perna se fortaleceu e ele se tornou um testemunho ambulante daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou quando encontrou com a presença poderosa do nosso Deus. Deus quer fazer de vocês testemunho por onde vocês passarem a partir de hoje. Igreja, eu agradeço o entendimento de vocês, a intercessão dentro do coração. Jovens, fiquem firmes, peçam revestimento de poder, busque o batismo com o Espírito Santo. Quando eu vi esse batalhão cantando domingo passado, neste domingo, meu coração se encheu de alegria e Deus segredou: já separei essa juventude para chacoalhar a Flórida. Ele quer levar vocês para lugares longes. Do outro lado da terra, Jerusalém já foi, a Judéia já foi, Deus trouxe para Samaria, e o próximo ponto é os confins da terra. Não temam diante da chamada de Deus, sê pois firme e fiquem na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe, pastor Joel.